Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Milena Rodrigues. Sejam muito bem-vindos ao canal. No vídeo anterior, eu falei um pouquinho sobre relacionamentos e sobre como alguns terapeutas na área de PNL de outras áreas também, que estudam a psique humana, ou seja, o comportamento, a mente humana, padrões da nossa mente, utilizam de técnicas para ajudar outras pessoas a conquistarem aquela pessoa que a pessoa deseja, né? Que você deseja, ou que aquele cliente desse terapeuta deseja. E trazem muitas técnicas de que fazem o outro se atrair, né, por você. Mas às vezes usa-se muitas técnicas, porém algumas técnicas podem bater de frente com a sua real essência. E isso pode ser prejudicial, não na hora da conquista, mas para um futuro relacionamento, quando você já estiver dentro deste relacionamento. Então é bom sim utilizar algumas técnicas, mas com cautela. Não é que essas técnicas sejam erradas, não, de forma alguma. E sim, há mecanismos psíquicos que podem ativar como que eu posso falar assim, ativar certas emoções no outro, certos gatilhos no outro, e sim fazer com que o outro se interesse por você. Mas o quanto dessas técnicas, ou esse conjunto de falas, com gestuais, fazem parte do seu verdadeiro eu? É aí que mora o perigo. Não que tenha algum problema. Você sim pode se adaptar, mas se você não for genuinamente aquilo que você está mostrando para o outro, mais cedo ou mais tarde isso pode ser um perigo. Então, o que eu costumo dizer nos vídeos, tanto para mim, e que eu utilizo muito, quanto eu ajudo outras pessoas a se olharem também, é olhar verdadeiramente e genuinamente para si mesmas, a fim de encontrarem seu eu verdadeiro, seu inato, o que elas são de fato. Sim, obviamente que a sociedade, a família e o entorno vão moldar a personalidade dessa pessoa, mas o caráter vem muito do inato, né? Às vezes a pessoa cresce numa família religiosa, mas tem um outro ponto de vista. Às vezes a pessoa cresce numa família tóxica e não é uma pessoa, não se torna uma pessoa tóxica. Às vezes a pessoa é filho de, por exemplo, de pessoas agressivas e se torna uma pessoa muito mansa, diferente, né, do relacionamento familiar, do ambiente familiar, porque isso vem muito da essência, do inato da pessoa, né? Pode ser modificado, o inato da pessoa pode ser moldado, pode, mas sempre vai haver uma essência, sempre vai haver algo que é da pessoa, é genuíno da pessoa. Então eu sempre ajudo as pessoas a encontrarem sua verdadeira essência e não se deixarem levar por terceiros, porque aí vão sim se melhorar aspectos que têm que ser melhorados em sua personalidade, mas não vão deixar de ser elas mesmas. Você não vai deixar de ser você mesmo. Você pode melhorar aspectos negativos, mas continuando a ser você mesmo. Então é nesse aspecto que eu falo que às vezes jogos de conquistas podem funcionar, sim, mas o quanto você consegue manter, até quando você consegue mantê-los para manter essa pessoa perto de você? Será que se você começar a jogar muito com a outra pessoa e depois, num relacionamento, se mostrar em essência, será que essa pessoa vai continuar ali com você? Essa é a pergunta que eu te faço. Então, será que alguns jogos são realmente necessários? Né? Às vezes, a melhor forma de você manter um relacionamento saudável e contínuo é você sendo genuíno, você sendo você mesmo. Quem quiser gostar de você, que goste. Quem não quiser, que encontre uma pessoa mais parecida com a essência daquela pessoa. Porque às vezes você se molda para se encaixar, mas uma hora ou outra você vai vir a sua real essência. E nessa hora, se você não tiver como sustentar isso ou como modificar essa situação,
Isso pode dar ruim, né, por assim dizer. Isso pode, o jogo pode virar e o que você achava que seria um relacionamento saudável e concreto pode desmoronar, simplesmente porque começou com um jogo de sedução, né? Eu particularmente não gosto desse tipo de jogo. Prefiro ser genuína. Bom, nessa linha eu vou falar um pouquinho sobre relacionamentos, mas relacionamentos entre pais e filhos. Pais e filhos que, sem perceber, casam-se psiquicamente um com o outro. Ocorre muito de pais que tiveram relacionamentos ruins com o seu cônjuge, ou o pai com a sua esposa, ou a mãe com o seu marido, né, com o pai, de pegarem as suas frustrações, a deixar seu filho ser o seu confidente ou derramar as suas frustrações sentimentais e emocionais em cima daquele filho. Em vez dessa pessoa, dessa esposa ou desse marido sentar e conversar com a sua esposa, ter uma comunicação efetiva, como eu falei no vídeo anterior, conseguir manter o equilíbrio dentro do relacionamento, né, respeitando a individualidade de cada um, colocando limites, porém sempre se comunicando, sempre também estando juntos, encontrando momentos para ficarem juntos, para interagirem como casal, né? Não, o que, que eles fazem? Eles simplesmente, por qualquer briga, qualquer discordância, qualquer discussão, eles se afastam, não conseguem manter a maturidade emocional que pessoas adultas e casadas deveriam ter e simplesmente se afastam, tá? Eu não tô falando de brigas bobas, eu tô falando de depois de você ter, porque tem pessoas que tentam a vida inteira se ajustam ao parceiro, mas o parceiro não se ajustam a elas, né? Então precisa, para haver um bom relacionamento, precisa haver equilíbrio das duas partes. Os dois devem ser adultos, funcionais, que sentam para conversar e resolver seus problemas. Porém, tem casos que uma das pessoas só faz e o outro não faz. Então, nesse momento, eu acho sim que cada um deve encontrar o seu caminho, outros parceiros, sim, que se separem para o bem-estar emocional e físico de ambos, mas eu estou falando de pessoas que elas se conhecem, se casam e não têm essa maturidade para sentar e conversar e resolver questões. Então, essas pessoas que acabam tendo filho e já entram nessa dinâmica de discordar, de se separar, virar a cara um para o outro, se chatear ou já querer terminar com tudo antes de tentar, de fazer dar certo, é esse ponto que eu quero frisar para vocês, dessas pessoas que são imaturas emocionalmente, que não conseguem sentar, conversar e se comunicar de forma efetiva, elas acabam jogando esse peso emocional para cima dos filhos e emocionalmente, psiquicamente, acabam transformando esse filho ou essa filha em maridos e esposas, tá? Parentificam o filho, jogam um peso emocional porque elas não conseguem essa maturidade emocional e jogam essa imaturidade emocional em cima dos filhos, do filho menino ou da filha também. E esse filho acaba inconscientemente se casando com esse pai e com essa mãe também. E aí, esse filho ou essa filha acabam encontrando parceiros que vão frustrar igualmente seus relacionamentos, né? Porque tudo tem a ver com o que foi registrado no inconsciente, com as primeiras memórias, com as primeiras lembranças que você tem. E essas primeiras lembranças afetivas são criadas por memórias do seu pai e da sua mãe, né? Você tem a primeira relação de amor são com seus pais, de afeto são com seus pais. Então, tudo que você vai levar ali para a vida adulta, para um relacionamento futuro, também tem a ver com o que ficou registrado no seu inconsciente, né? Por isso que é muito prejudicial o pai e a mãe que pegam seus filhos como confidentes do relacionamento, porque eles estão estragando a vida emocional desse filho. E esse filho, se não fizer uma terapia, quando tiver já em idade de se relacionar, ou se não tiver muito consciente de si mesmo, eles vão repetir de forma inconsciente os mesmos padrões vividos pelo pai ou por essa mãe. Tá?
Ocorre desse pai e dessa mãe tratarem os filhos como confidentes emocionais e esse pai e essa mãe imaturos emocionalmente achar que eles têm que entrar no relacionamento desse filho ou dessa filha, que eles têm que escolher o parceiro dessa filha ou desse filho, ou que eles devem se envolver no relacionamento conjugal dessa filha ou desse filho adulto. E isso não deveria ocorrer. Por quê? O pai e a mãe são responsáveis pelo casamento deles. O filho adulto funcional é responsável pelo casamento, pela esposa, pelo marido dele. Não deveria o pai e a mãe se intrometer ou achar que tem responsabilidade ou achar que tem que entrar no relacionamento desse filho ou dessa filha para dar conselhos. Não. A Bíblia mesmo ela fala: filho deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua esposa e ou ao seu marido e ambos formarão uma nova família. Então, seu pai e sua mãe são importantes para você? Devem ser? Devem. Você deve respeitar seu pai e sua mãe? Devem também. Mas você não deve permitir a intromissão do seu pai ou da sua mãe no seu relacionamento. Sua esposa deve ser a pessoa principal dentro da sua nova família, seu marido igualmente, tá? Então, assim, meu pai e minha mãe são a primeira pessoa, é a pessoa mais especial. Sim, a partir do momento que você é um filho solteiro, uma filha solteira, sim. A partir do momento que você casou e tem um relacionamento, a pessoa principal dessa nova família é sua esposa ou seu marido, né? É a sua parte. A Bíblia fala também, Deus fala, os dois se unirão e formarão uma só carne. Então, quando você coloca o seu pai, a sua mãe ou outros membros da família à frente da sua esposa ou do seu marido, você está estragando o seu relacionamento. Pai e mãe têm que lidar com o relacionamento deles. Mas meu pai e minha mãe não sabiam lidar e não tinham com quem conversar. Conversassem com outro adulto. Mas não tinha. Conversasse com um terapeuta, mas não com os filhos. Você que é pai e mãe e tem filhos pequenos, jamais parentifique seus filhos, jamais ache que seus filhos devam estar entre o seu relacionamento. Eu já fiz isso. Depois eu entendi que eu estava repetindo padrões do meu pai e da minha mãe. E cortei. Essa é a autoconsciência que eu sempre falo para vocês. É vocês refletirem, se observarem e mudarem certos padrões, para que isso não ocorra futuramente com seus filhos, que você não venha prejudicar o relacionamento com seus filhos, né? Quando você parentifica seu filho, você que é pai e mãe está ouvindo esse vídeo, ouvindo a minha explicação, se você confidenciava algumas particularidades do seu relacionamento, seu marido com a sua esposa, com seu filho ou com a sua filha, pare imediatamente de fazer isso. Procure um psicólogo, um psicanalista, um terapeuta, um amigo. E filhos, vocês que cresceram num ambiente tóxico, ou com o pai e a mãe que fizeram isso com você, busque uma terapia também, para que você entre num relacionamento mais saudável, sabendo o equilíbrio, né, entre dar e receber, entre conversar efetivamente com o seu parceiro, entre colocar as coisas em equilíbrio, por mais diferentes que vocês sejam, porque ambos, né, o casal vem de famílias diferentes, tem vivências diferentes, portanto, tem que encontrar um equilíbrio. O equilíbrio só se encontra a partir da conversa, da comunicação, do equilíbrio na comunicação, em ação e tudo isso. As pessoas podem ser diferentes, sim, mas tem que encontrar um equilíbrio. E você que já passou por isso, que foi parentificado, procure um terapeuta, converse, faça uma terapia ambos de casal, se puderem fazer juntos, se não, faça sozinho, para que encontre esse equilíbrio. Eu já tive, eu vou contar em um outro vídeo sobre algo que aconteceu comigo, que eu acabava trazendo para o meu relacionamento, e também eu tive um relacionamento quando eu tinha 15 anos, e me comunicando com esse meu ex-namorado há uns meses atrás, ele me trouxe algumas questões que eu falei, ele também foi parentificado, né? Vou trazer essas histórias para vocês, minha, dele também, para que vocês percebam se vocês estão vivendo esse padrão. Se vocês estão inconscientemente casados com seu pai ou com a sua mãe,
Ou você que é pai e mãe, inconscientemente está projetando o seu relacionamento marital no seu filho ou na sua filha. Então, se percebam, tenham autoconsciência e modifiquem esses maus hábitos, tá? Façam terapia ou procurem formas de poder desabafar, tirar esse peso, mas sem ser descarregando isso no seu filho ou na sua filha, que vão precisar no futuro ter relacionamentos saudáveis, porque senão eles só vão repetir os seus padrões. Você talvez tenha repetido padrões do seu pai, da sua mãe, do seu avô, da sua avó. E se alguém não cessar esses padrões de comportamentos, isso vai para as futuras gerações. E isso daí só vai criar relacionamentos tóxicos, como a gente vê hoje em dia, né? Hoje em dia, relacionamento se tornou descartável. Arranja uma pessoa, descarta, arranja outra. É claro que nem todo relacionamento vai dar certo sempre, vai dar certo talvez até quando deva dar certo. Alguns relacionamentos vão dar certo a vida inteira, alguns relacionamentos vão dar certo até certo ponto, depois talvez as pessoas, como pensam diferentes e agem diferentes, pode ser que comecem a divergir de pensamentos, emoções, sentimentos, e talvez os dois não estejam caminhando na mesma frequência vibracional, e o melhor caminho talvez seja a separação. Mas isso vai de caso para caso, por isso cada um casal é cada um casal, cada caso é cada caso, cada pessoa é diferente, então não tem como a gente colocar no mesmo padrão todos os relacionamentos, ou dizer que o que dá certo para um tem que dar certo para outro. Não é assim que funciona, né? Não é assim que a gente funciona, não é assim que os relacionamentos interpessoais funcionam também. Então, toma cuidado, perceba se você inconscientemente pode estar casado com seu pai e com a sua mãe, então corrija isso imediatamente, para que não traga isso para o seu relacionamento atual, com seu marido, com a sua esposa. E pai e mãe, vocês que têm filhos pequenos, cuidado também para não parentificar seus filhos e, e não colocar seu filho de forma inconsciente como seu marido, como a sua esposa. Isso daí é um papel seu e do seu marido ou de você e da sua esposa, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da dica, que tenha acionado um alerta e um gatilho, né? Um alerta para que vocês se modifiquem, para que vocês vejam a vida de forma diferente e que tenham relacionamentos interpessoais mais saudáveis, sejam eles relacionamentos amorosos ou relacionamentos interpessoais no geral, tá bom? Essa é a dica de hoje. Muito obrigada. Beijos, fiquem com Deus.